Bom dia, Brenda. Bom dia, Camille. Bom dia, Carlos. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Cleiton. O homem que Deus guarda. Ô, eu fiquei sabendo que tu era igual o sol de meio-dia. Não. Eu não mexo com esse negócio de sol, não. Eu sou homem do inverno, Queima rapaz. demais, moço. Tu Não, é doido. eu sou homem do inverno. Meu apelido é Sombra. Esse negócio de queimar não é comigo, não. Você é igual o sol de dia, aí. Mas Uma hora. eu fiquei sabendo, Cleiton, que você tá dedicado aí, ó. Porque você agora vai virar chefe confeiteiro. Tava, Tô fora. sua intenção era trabalhar em padaria, mas disse que você se empolgou tanto que agora você vai ser chefe confeiteiro, está se especializando. Disse que você agora é Tô... especialista em doce. Meus queridos, bom dia a todos. Vamos dar início aqui à correção da nossa atividade. Falta Douglas entrar aqui. Nossa aula de hoje é para corrigir o exercício que eu passei para vocês. Um exercício de... Deixa eu desligar essa câmera aqui para melhorar aqui essa internet. Ô, Carlos, Oi. responde minha dúvida no chat aí, porque eu tenho vergonha de perguntar aqui na frente de todos os meus colegas. Ai, deixa eu ver aqui. Vou responder aqui para você, depois você vê lá, porque não dá para mim esse negócio não, viu? Bom, vamos lá, vamos começar, meu povo. Deixa só os 4 faltam aqui entrar para a gente começar. Desliguei a câmera para melhorar aqui a internet. Mas aí qualquer coisa, se sumir aí a tela ou ficar verde, me avisem, por favor, se o som não estiver chegando, beleza. Abra o microfone e avisem, por favor, tá? Bom, meus queridos, bom dia a todos. Espero que todo mundo esteja bem. Hoje nossa aula é para corrigir essa lista de exercícios. Vocês deviam ter me enviado ontem. Espero que todos tenham enviado. Que vocês sabem que isso vale ponto, aqueles pontos de atividade que a gente dá para vocês aí toda a unidade, certo? Deixa eu ver aqui. Eu mandei ontem nos 45 do segundo tempo, 11h30 da noite, mas mandei. Ótimo, beleza. O importante é enviar, não tem problema não. Tá? Essa atividade vocês têm a pontuação por realizar, igual aquelas que a gente fazia em sala de aula presencialmente. Não precisa se preocupar com acerto, com erro, isso não é corrigido não, tá? É só pela execução da atividade. A gente vai resolver essa atividade aí, só corrigir, e aí vocês têm a pontuação por terem feito essa atividade. Deixa eu só colocar aqui. Bom, vamos lá. Pessoal, a primeira questão diz o seguinte: a luz reduz sua velocidade em 40%
ao penetrar numa placa de vidro. Sabendo que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, determine o índice de refração do vidro e a velocidade da luz nesse meio. Bom, vejam bem. Se a luz ela reduz 40%, significa dizer que a velocidade da luz no meio equivale a 60% da velocidade da luz no vácuo, 60% de C. Então, 60%, 0,6 vezes 3 vezes 10 à oitava, significa dizer que a velocidade V da luz no meio é 1,8 vezes 10 à oitava quilômetros por segundo. Certo? Então, já respondi qual o valor da velocidade da luz no meio. Falta o índice de refração. Índice de refração, eu disse que é C sobre V. Velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Então, a velocidade da luz no meio vale 1,8 vezes 10 oitavas. Você vai pegar 3 vezes 10 oitavas e dividir por esse valor. Vai dar 3 dividido por 1,8, que dá um índice de refração de 1,66. É uma dízima, 666. Se você quiser, você pode botar 1,67 aproximadamente. Certo? Nós já havíamos feito questões semelhantes a essa na outra lista, então não tem nenhuma novidade, está tudo tranquilo, né? Desculpe. Segundo, um estreito feixe de luz monocromática proveniente do ar incide na superfície de separação de um vidro, formando um ângulo de 49 graus com a normal e a superfície do ponto de incidência. Ou seja, o ângulo de incidência é 49 graus. Qual o ângulo de refração da luz nesse meio? Então, ele deu o índice de refração do ar, o índice do vidro, seno e cosseno de 49, que são os ângulos o seno e o cosseno do ângulo de incidência. Certo? Bom, você vai colocar essa fórmula, que é a segunda lei da refração. Então, segunda lei da refração, seno, a lei de Snell, descarte, você vai usar seno do ângulo incidente vezes N1 é igual ao seno do ângulo refratado vezes N2. Tá? O ângulo incidente foi de 49 graus, então seno de 49 está aqui, 0,75. O meio 1 é o ar. O índice de refração, desculpe, do ar é 1. Vezes o seno do refratado, que é o que você quer descobrir, vezes o índice de refração do vidro, que está aqui também nos dados, 1,5. Então vai ficar 0,75 vezes 1 é igual ao seno do refratado vezes 1,5. Seno do ângulo refratado é 0,75 dividido por 1,5. 0,75 por 1,5 dá 0,5. Seno do ângulo refratado é 0,5. Qual o ângulo que tem o seno de 0,5? 30 graus, que é 1 sobre 2. Então, a resposta correta é a letra C. O ângulo de refração equivale a 30 graus. Certo? Alguma dúvida sobre isso aqui? Beleza, né? Tranquilo? Bom. Terceira questão. A figura representa um raio de luz monocromática que se refrata na superfície plana de separação de dois meios transparentes, cujos índices de refração são N1 e N2. Com base nas medidas expressas na figura, onde C é uma circunferência, pode-se calcular a razão de N2 sobre N1 dos índices de refração desses meios. Qual das alternativas apresenta corretamente o valor dessa questão? Alguém conseguiu responder essa aí? Sem pescar na internet, né? Aí já quer demais, já. Ou você pescou, Cadu? Não acredito, não. Não acredito. Marquei letra A, professor. É, Eu não sei se letra tá A, certo. tá certo. Letra A É letra A, letra A. é letra A. A resposta correta é letra A. Mas alguém conseguiu fazer raciocinar sem olhar na internet? Porque olhando na internet ele dá
que eu vou passar aqui, que é o raciocínio, né? Então, o que você vai analisar? Isso daqui, gente, é uma circunferência. Você observa que essa medida que ele deu aqui, ela corresponde ao cateto oposto ao ângulo de incidência e o cateto oposto ao ângulo de refração. Pela segunda lei da refração, a lei de Snell, a gente sabe o quê? Que o seno do ângulo incidente vezes N1 é igual ao seno do refratado vezes N2. Bom, mas quem é o seno de um ângulo? Vocês viram em matemática que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno aqui do ângulo de incidência é o cateto oposto, que é 4, dividido pela hipotenusa, que é esse lado do triângulo aqui. E do ângulo de refração, o seno vai ser o cateto oposto, que é 6, dividido pela hipotenusa, que está aqui. Só que a hipotenusa não equivale ao raio da circunferência C, então essa hipotenusa é igual a essa. Então, no lugar do seno, eu vou colocar cateto oposto sobre hipotenusa. Nesse aqui, eu vou colocar cateto oposto sobre hipotenusa. Como as hipotenusas são iguais, que correspondem ao raio da mesma circunferência, eu posso cortar as hipotenusas. E aí eu tenho que cateto oposto vezes o ângulo de incidência é igual ao cateto oposto vezes o ângulo de refração. Que é o cateto oposto desse ângulo? 4. Então, 4 vezes N1 é igual ao cateto oposto desse ângulo refratado, que é 6 vezes N2. Então, no lugar de seno de incidência e seno do refratado, eu coloco cateto oposto sobre hipotenusa, cateto oposto sobre hipotenusa. Corto as hipotenusas que são iguais, eu não tenho valor, mas eu sei que elas são iguais, porque ela corresponde ao raio da mesma circunferência. Então, fica cateto oposto vezes N1 é igual ao cateto oposto do ângulo refratado vezes N2. Do ângulo incidente é 4, do ângulo refratado é 6. Então, 4 vezes N1 é igual a 6 vezes N2. Como ele pediu a razão entre N2 e N1, é só inverter. Passo o N1 para cá, fica N2 sobre N1, passo o 6 para lá, fica 4 sobre 6, simplificando. Resposta correta, como vocês falaram aí, letra A. Certo? Entenderam o raciocínio? Sempre que vocês virem uma questão que ele pontilhou, destacou aqui uma circunferência e está dando os lados aqui, as laterais, que correspondem à distância entre a reta normal e o raio incidente, a reta normal e o raio refratado, vocês com certeza vão utilizar essa relação aqui do cateto oposto vezes o índice de refração e vão chegar nos resultados. Tá ok? Beleza? Todo mundo entendeu? Então vamos lá. Quarta questão. Uma onda eletromagnética visível possui no ar ou no vácuo 3 vezes 10 a oitava metros por segundo e no vidro 1,73 vezes 10 a oitava metros por segundo. Essa onda, propagando no ar, incide sobre a superfície de um vidro com um ângulo de incidência de 60 graus. O ângulo de refração da onda no vidro vale quanto? Bom, então novamente nós vamos usar a segunda lei da refração, a lei de Snell-Descartes. Seno do incidente vezes N1 é igual ao seno do refratado vezes N2. O ângulo incidente ele deu de 60 graus. 60 graus, o seno de 60 vai ser o quê? Raiz de 3 sobre 2, certo? Raiz de 3 sobre 2, 0,86, tá? 0,866. Porque a raiz de 3 é 1,73. Dividido por 2, 0,866. Ou, se você preferir, você podia botar aqui, raiz de 3 sobre 2, tanto faz. Vezes o índice do ar ou do vácuo, que é 1, que é igual ao seno do refratado, que eu quero descobrir, vezes N2, que ele deu aqui. Ele não deu, mas você vai calcular. Que é N, é C sobre V. C é 3 vezes 10 a oitava, e V é 1,73 vezes 10 a oitava. Você dividindo C por V, você vai achar 1,73, que é o valor do índice de refração do vidro. Então, ele não deu, mas deu as velocidades. Você pode jogar N é igual a C sobre V e achar 1,73 o índice de refração desse vidro. E aí você vai inverter e achar o seno do ângulo refratado. 0,86 vezes 1 dá 0,86
dividido, porque está aqui multiplicando, passa para o outro lado, dividido, 1,73. Então, 0,86 dividido por 1,73 dá exatamente 0,5. Seno igual a 0,5. Qual o ângulo que tem o seno de 0,5? 30 graus. Portanto, resposta correta, letra D. Beleza? 30 graus é o ângulo de refração da luz nesse vidro. Dúvidas? Todo mundo entendeu? Tá tranquilo aí até agora? Então vamos lá. Qualquer dúvida pode parar aí e perguntar. Desculpa. Quinta questão. Um raio de luz monocromática incide sobre a superfície plana de um bloco de vidro de tal modo que o raio refletido forma um ângulo de 90 graus com o raio refratado. Então, esse raio é o refletido e esse aqui é o refratado. Observe que eles formam um ângulo de 90 graus entre si. Tá? O ângulo entre o raio incidente e a superfície de separação do meio, esse ângulo aqui, ó, mede 32, como mostra a figura. Os ângulos de incidência e de refração medem, respectivamente, quanto? Então, vamos lá. Como é que eu vou saber qual é o ângulo de incidência? O ângulo de incidência é o ângulo formado entre a reta normal. Então, aqui você tem uma reta normal. Tá? Então, deixa eu ver se consigo desenhar aqui. Aqui a gente tem uma reta normal, tá? E esse ângulo aqui é o ângulo de incidência. Esse ângulo aqui de cima. Certo? Então, esse ângulo aqui é o ângulo de incidência entre o raio incidente e a reta normal. Bom, se aqui vale 90 graus, que é perpendicular, como é que você vai calcular o ângulo de incidência? Você vai pegar 90 menos 32 e aí você vai determinar o ângulo incidente. Então, 90 menos 32, 58 graus é o ângulo de incidência. Certo? Bom, se aqui é 58 graus, o ângulo refletido também é 58. Isso quer dizer que esse ângulo aqui embaixo é de 32 também. Certo? Então, nós temos 32. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Então, nós temos aqui a reta normal. Nós temos aqui esse ângulo de 58 graus. Esse aqui também é 58 graus. Logo, esse ângulo aqui de baixo é de 32. Aqui é 32 graus também. Certo? Então, 32. Aqui não é 90? Entre esse raio e esse. Então, você vai pegar e diminuir 90 menos 32. Esse ângulo aqui, ele vale o quê? 58 graus. Certo? Esse aqui vale 58. O refratado, ele está seguindo aqui, ó. Então, você vai pegar 90 menos 58, você vai achar o refratado, que é esse ângulo aqui agora que eu quero, que é o ângulo de refração. 90 menos 58 vai dar 32. Então, nós temos que o ângulo de incidência é 58 graus e o ângulo refratado 32 graus. Portanto, a resposta correta, letra B, 58 e 32 graus. Beleza? Tranquilo até agora? Todo mundo entendeu? Nenhuma dúvida? Então, ótimo. Oi, pode falar. Você pode repetir só essa parte do ângulo refratário? Posso sim. Olha só. Obrigada. Nós temos... Eu sou péssimo para desenhar com esse negócio aqui, mas vou tentar para você entender. Ó, nós temos aqui uma reta, que é a reta normal. Reta, tá, gente? Não é torta igual eu desenhei, não. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma reta. Ó, nós temos aqui uma reta que seria a reta normal. Esse ângulo aqui de cima é o ângulo de incidência. Você já entendeu que vai diminuir aqui de 90 a 58 graus. Esse raio é raio refletido. Então, esse ângulo aqui, ele também vale 58 graus. Isso quer dizer o quê? Que esse ângulo aqui
é igual a esse, 32 graus, tá? Ele disse no enunciado da questão que o ângulo entre o raio refratado e o raio refletido, esse aqui, é de 90, ó. Então, se aqui é 32, esse outro ângulo aqui, ó, ele vale o quê? 90 menos 32, que é 58 também. Então, esse ângulo aqui também vale, ó, 58 graus. Certo? 58. E aí, o que você quer descobrir? O refratado, que é esse aqui, ó. Esse refratado também tem 90 aqui com a superfície. Então, você pega 58, 90 menos 58, você vai achar esse valor aqui, ó, de x, que é o ângulo refratado. Então, 90 menos 58, o ângulo refratado, ele vale 32 graus. Então, 58 é o de incidência, que é esse aqui, ó. Vamos chamar aqui de y. E x é o refratado, que é de 32 graus. Conseguiu entender? É só Consegui. Obrigada, diminuir de 90 graus e diminuindo de 90 graus de acordo com as informações que ele passou na questão, que você consegue chegar no resultado. Beleza? Beleza. Bom, qualquer dúvida, pode parar e perguntar, tá joia? Bom, então é o seguinte. Então é só você ir diminuindo os ângulos que você vai chegando aqui e calculando o ângulo que ele perguntou. Sexta questão. Um feixe de luz monocromática incide na superfície de separação entre dois meios com índices de refração NA e NB. Sabendo que os ângulos de incidência e de refração são 30 e 45 graus, respectivamente, determine a razão entre NA e NB. Então, ele quer o índice de refração de A dividido pelo de B. Bom, novamente, segundo a lei da refração, a lei de Snell, seno do incidente vezes N1 é igual ao seno do refratado vezes N2. N1 é o NA, N2 é o NB. Tá? O ângulo de incidência é 30 graus, ele passou aqui. E o de refração, 45. Então, você vai botar seno de 30, que é o incidente, 1 sobre 2, é igual a NA, vezes NA, desculpe, é igual ao seno do refratado, que é 45, raiz de 2 sobre 2, vezes NB. Como ele quer a razão entre A e B, então você vai pegar NA dividido por NB. Você pega o NB, passa dividindo, raiz de 2 sobre 2, dividido por 1 meio, que vai dar raiz de 2. Então, NA dividido por NB é igual a raiz de 2, resposta correta, letra A. Certo? Sétima questão. Um feixe luminoso incide na superfície de separação entre os dois meios A e B, sabendo que o ângulo de incidência corresponde a 30 graus e que o índice de refração de A é 2,2, determine o índice de refração do meio B para que o ângulo de refração seja de 45 graus. Ele passa que o seno de 30 é 0,5 e o seno de 45, 0,7, tá? Então, novamente, a lei de Snell, seno do incidente vezes NA é igual ao seno do refratado vezes NB. N1 é o NA e N2 é o NB. O ângulo de incidência é 30 graus, 0,5 ou 1 sobre 2. 0,5 ou 1 sobre 2 vezes 2,2, que é o índice de refração do meio A, é igual ao seno do refratado, que é 45 graus, raiz de 2 sobre 2, ou 0,7, vezes NB. Aqui eu usei na fração, porque eu vou cancelar os dois aqui, tá? E aí vai ficar 2,2 dividido por raiz de 2. Raiz de 2 é 1,41. 2,2 dividido por 1,41 dá 1,57. Resposta correta, letra C. Então, 1,57 é o índice de refração do meio B. Certo? E a oitava, essa lista só tem 8, né? Pequenininha, só para brincar um pouco. Então, a oitava questão diz o seguinte. Um raio de luz monocromático incide na superfície de separação entre dois meios, cujo índice de refração é igual a 1,5 e 2, passando do menor índice para o maior.
Determine o seno do ângulo de refração, sabendo que o ângulo de incidência é de 30 graus. Novamente, segunda lei, essa lista aí vocês observam que eu dei ênfase à segunda lei da refração, que foi a última parte que a gente viu do conteúdo, e a gente não tinha praticado muito essa fórmula. Então, eu dei prioridade a essas questões que trabalham mais com essa equação aí, segunda lei da refração, lei de Snell-Descartes. Seno do incidente vezes N1 é igual ao seno do refratado vezes N2. Como ele passa do menor para o maior, o índice menor vai ser o 1 e o maior vai ser o índice 2. Então, você tem seno do incidente, 30 graus é 1 sobre 2, vezes o índice do menor, que é 1,5, é igual ao seno do refratado vezes o índice do maior, que é 2. Então, 1,5 vezes 1 sobre 2 dá 0,75. Seno do refratado é 0,75 dividido por 2, 0,37 graus. 0,37, desculpe. É o seno do ângulo, não tem como você saber o ângulo. Observe aqui que ele pediu para você determinar o seno do ângulo, tá? Porque ele não deu a tabela e nem passou os dados como tem nessas outras questões. Então, ele não pode pedir que você determine o valor do ângulo em graus. Ele pode pedir para você calcular o seno do ângulo. O seno do ângulo equivale a 0,37. Ah, professor, se ele pedisse qual é o valor do ângulo de refração, ou ele teria que passar os dados aqui, ou ele teria que anexar no fundo da prova uma tabela de função trigonométrica, como você tem nos vestibulares, tá? Então, no vestibular, se for um ângulo diferente de 30, 45 e 60, você vai ter a tabela para você pesquisar lá no final qual o ângulo que tem o seno de 0,37 para saber de quantos graus eles correspondem. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, sobre essa lista? Tranquilo? Tá de boa aí? Tudo certo. Então é o seguinte. Na próxima aula, nós vamos falar sobre lentes, dar prosseguimento à refração, que é lentes, tá? Então, eu vou falar de características de lentes, tipo de lentes, e só depois do recesso é que a gente vai entrar na parte de cálculo de lente, que é semelhante a espelho. Lembra que a gente viu espelho côncavo e convexo? A gente vai ter lentes convergentes e divergentes. Lentes bicôncavas ou biconvexas, que têm comportamentos semelhantes aos comportamentos dos espelhos. E aí vai ter também tipos de imagem que elas vão formar e também vai ter o cálculo, como a gente vai calcular a distância do objeto, a distância da imagem. Lembra que eu passei uma regra para traçar a imagem no espelho e pedir para vocês copiarem, porque essa regra vocês iam usar para lentes também. Então, nos livros você tem uma regra para cada um. Essa regrinha que eu passei para vocês servem para os dois. Então, vocês vão poder calcular tanto para espelho quanto para lentes, traçar a imagem usando a mesma regra. Os cálculos também são semelhantes, tá? Então, você vai usar fórmulas parecidas, só tem que prestar atenção em alguns detalhes, mas isso tudo a gente vai explicar quando voltarmos do recesso. Na aula de amanhã, eu vou apresentar para vocês os tipos de lentes, falar de algumas características, dar uma introdução desse conteúdo. E se precisar, após o recesso, a gente relembra rapidamente isso, para poder entrar na parte de formação de imagens e de cálculos, certo? Bom, qual a importância da lente? A lente, ela é utilizada na maioria dos aparelhos que nós temos hoje. Então, câmeras fotográficas de aparelhos celulares, câmeras profissionais, data show, óculos que a gente usa, microscópio eletrônico, câmeras de filmagens de alta resolução, televisão, computador, binóculo, tudo isso utiliza um conjunto de lentes ou integrado a um conjunto de prismas também, e isso daí serve para a gente
melhorar a visualização. Nós iremos falar também dos defeitos e eu vou citar para vocês apenas como curiosidade as doenças de visão também, tá? Então, nosso olho, nós temos no interior do olho uma parte do olho chamada cristalino, que ela funciona como uma lente. E essa lente é que capta a imagem que vai ser jogada no fundo do olho e transmitida para o nosso cérebro, tá? Existem pessoas que têm alguns defeitos de visão. Então, defeito de visão é um problema físico. Doenças de visão é um problema biológico, tá? Os defeitos estão relacionados com a formação do olho e do globo ocular. Então, nós temos uma pessoa normal, que enxerga normal, que não precisa de óculos para enxergar, é uma pessoa emétrope, tá? Emétrope, pessoa que tem a visão normal. Tem pessoas que têm má formação no cristalino. O cristalino é mais achatado ou mais alongado do que o normal. Então, nós temos as pessoas que são míopes, tá? Que elas são aquelas que têm dificuldade de enxergar objetos perto do olho. E nós temos a pessoa hipermétrope, que é aquela pessoa que tem dificuldade de enxergar os objetos longe dos olhos. Então, nós Não era o temos... contrário, não, professor? Desculpe. Míope, longe dos olhos. Ela tem dificuldade de enxergar longe dos olhos. E hipermétrope tem dificuldade de enxergar próxima do olho, tá? A imagem próxima do olho ela tem dificuldade de enxergar. Então, a pessoa míope, ela enxerga, a imagem é formada antes da retina. Enquanto que a pessoa hipermétrope, o próprio nome está dizendo, hiper, além. A imagem é formada atrás da retina. E aí você usa lentes para poder corrigir, tá? Você usa uma lente divergente para jogar a imagem que está antes da retina, atrás e cair em cima da retina. Aí vai ser o caso da pessoa míope. Então, o míope tem que usar lentes divergentes para corrigir o defeito de visão. E a pessoa hipermétrope, que forma a imagem atrás da retina, tem dificuldade de enxergar objetos que estão próximos ao seu olho. A hipermétrope, você tem que usar uma lente convergente para puxar a lente e cair em cima da retina, certo? Então, esses são os tipos de defeitos de visão, tá? Daí depois tem as doenças que eu vou citar para vocês só como curiosidade, que aí já são características biológicas. Por exemplo, glaucoma. É um aumento da pressão do globo ocular, tá? Você tem o globo ocular todo circundado por veias, e essas veias ela tem igual a pressão da veia do nosso corpo, tem uma pressão arterial. E aí quando você tem um aumento da pressão nesse globo ocular, esse aumento de pressão ele tem que ser controlado. A pessoa que tem glaucoma, esse olho, o olho dela sofre um aumento de pressão constante. Então ela tem que usar colírio para regular a pressão, porque senão ela pode com o tempo ficar cega. Esse vaso romper, cair sangue na retina e aí a pessoa fica cega. Tá? Então, tem várias doenças que eu vou citar e tem os defeitos que eu vou citar. Ok? Bom, eu sou uma pessoa emétrope, tá? Eu tenho o olho normal. Eu não precisava usar óculos para enxergar. Então, desde pequeno, eu sempre fiz todas as coisas sem óculos. Eu tenho o olho normal. Então, eu sou uma pessoa emétrope, tá? Eu não preciso de óculos para enxergar as coisas. Ah, professor, e por que você está usando agora? Todo mundo vai usar óculos um dia, se ficar velho, tá? Se sobreviver até a velhice. Por quê? Porque mesmo a pessoa emétrope, quando ela chega aos 40, 45 anos, aí depende do uso do olho, tá? Ela adquire o que a gente chama de presbiopia. O que é presbiopia? É a vista cansada, tá? Então, a vista cansada, ela ocorre quando a pessoa ela chega a uma determinada idade. Então, normalmente, passou de 45 anos, a pessoa precisa de óculos, como eu aqui, para leitura. Então, para ler, para escrever no computador,
para corrigir prova, eu preciso desse óculos, é um óculos só para leitura. Por quê? Porque eu estou com a vista cansada, eu tenho presbiopia. Isso daí qualquer pessoa vai ter. Se ela chegar, logicamente, é a idade. E isso depende também. Qual é a idade, professor? É em torno de 40, 45 anos. Depende de como a pessoa usa a visão. Por exemplo, a pessoa que trabalha diariamente com computador, escrevendo, ela vai adquirir a presbiopia mais cedo. Tem pessoas que trabalham com longas distâncias, não usam muito a regulagem focal, e aí ela vai ter a presbiopia mais tarde. Pode chegar a 48, 50 anos e ainda não está precisando de óculos. Mas certamente depois dos 50, ela vai precisar do óculos para poder realizar a leitura. Então, vista cansada, presbiopia é um problema que todas as pessoas que adquirem uma certa idade terão, tá? Vão ter que usar óculos para poder realizar a leitura. Beleza? Meus queridos, Beleza. hoje o que eu tinha para falar para vocês é isso aí. Deixa eu só registrar aqui a frequência de vocês para a gente encerrar. Qualquer dúvida sobre isso que nós falamos hoje, vocês podem mandar lá no WhatsApp. Vou aproveitar esses minutinhos, se tiver alguma dúvida sobre alguma questão, a gente pode falar aqui, esclarecer para vocês agora. A gente ainda tem uns 3 minutos aí, antes que essa aula caia. Tá tranquilo? Todo mundo entendeu? Dúvidas nessa correção? Então, na aula de quinta-feira, nós vamos falar para vocês das lentes esféricas, tá? Tipos de lentes, comportamentos, uso das lentes. E aí, depois do recesso, vocês vão ter aí uma semana, 10 dias, né, na realidade, para poder dar uma descansada, uma respirada para voltar na última unidade com força total aí. E aí a gente vai continuar, tá? E eu vou passar detalhadamente as características de lentes para vocês. Beleza? Meus queridos, por hoje é só. Muito obrigado pela participação de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. É só mandar uma mensagem pelo WhatsApp, tá bom? Ok, certo, Carlão. Carlos. Valeu, Tchau, tchau. galera. Obrigada Bom dia. pela aula. Eu que agradeço a participação de vocês. Valeu, Tchau, tchau. valeu. Tchau, Valeu, Um abração. Carlão. Um abraço. Tchau, tchau, galera. Bom dia para todos.